Felipe, Josias, Mariana. Primeiro eu estou vendo os que estão aparecendo para mim. Richard, está com o livro hoje, Richard? Kailane, Ângelo e Isabela. Agora, quem não está aparecendo para mim? Giovana. Giovana, ok. Giovana, quem mais? Davi está por aqui? Davi? Não, Davi nem está aqui. Não? Eu acho que Nathalie. Pedro. Pedro está presente. Então, Ângelo, Felipe, Giovana, Isabela, Josias, Kailane, Mariana, Pedro e Richard. Mais alguém? Tá faltando Nathalie, professora. Nathalie está presente? Tá. Oi, Nathalie. Nem vi. Ah, então aqui, Maria Eduarda também. Olha, é porque não aparece todos para mim aqui, por isso que eu estou falando. Maria Eduarda e Nathalie. Isso. Acho que agora completou, né? Alguém falou no chat Maria Fernanda. Maria Fernanda está presente? Deixa eu botar bom dia no chat. Aí eu falei assim, bom dia, Fernanda. Ah, acabou de sair. Ah, que triste. Vamos ver se ela entrar de novo, vocês me avisam, tá bom? Ok. Tá. Secretárias. Ui. Gente, vamos dar continuidade. Está faltando só um pedacinho pequenininho para a gente acabar. Ai, graças a Deus. Ainda bem. Tia, eu amo as suas aulas. Também adoro ficar com vocês. Adoro o carinho de vocês. Muito lindo. Bom, eu disse, Nathalie, inclusive, falou, né? Que deixou uma coisinha lá na secretaria. Eu não pude ir ontem, tá? Eu vou sexta-feira lá na escola. Teve uns imprevistos. Vou pedir para minha mãe brotar lá. Eu vou fazer uma carta para cada professor, já estou fazendo. Só falta a sua, da tia Daniele, do tio Júnior e da tia Camille. Tá bom. Davi entrando aí agora, né, Davi? Isso. Não, tio Júnior não falta não. Professora. Oi, Ângelo. Eu fiz lá a prova, né? Lá, atividade avaliativa. E parece que não contou, como, tipo... Eu fiz, mas parece que não contou. Contou sim, só que você não pode ver a resposta. Quer dizer... As notas. É porque... Deixa eu falar. É porque eu não coloquei a opção de cadastrar e-mail. Quando eu coloco essa opção, que aí eu vou usar o e-mail que vocês entram aí, a resposta total de pontos vai para o e-mail. Mas como eu não coloquei essa opção, então eu vou vou ver, porque ele vai aparecer para mim quantos pontos cada um fez, vou anotar, e aí na próxima semana eu boto lá o gabaritozinho, boto aqui na aula. Ai, tia, eu tenho ansiedade. Porque geralmente quando a gente faz atividade sem avaliativa, quando a gente acaba de terminar, quando a gente envia, né, no caso, fica lá, tipo que sim, fica cinza ou branco. Ver lá. Resposta, não sei o que. Ver pontuação. Aí a atividade de história ficou tipo roxinho, que quer dizer que a gente nem viu. Tá bom. Mas quanto que eu tirei, tia? Não, eu não olhei ontem. Eu fiquei sem internet, gente. Eu trabalhei com vocês segunda-feira, normal. Mas ontem eu dei aula pelo celular, eu fiquei sem internet, só usei... Tia, peraí. Do celular. Tia, você foi ontem na escola? Não, amor, não fui, não. Eu tive um monte de problemas aqui, eu fiquei sem internet, tio Gilbert me ajudou o tempo inteiro pelo celular, trabalhei pelo celular, mas vou agora, na sexta-feira, sem falta. Tá bom? Eu confio, hein, tia? Tá, pode deixar. Pode deixar que eu vou mostrar tudo que eu trouxe de lá, que vocês deixaram lá para mim, eu vou mostrar para todo mundo que eu trouxe. Tá bom? Tá.
Gente, então vamos lá. Então, Mandaram já o dia das avaliações agora. Ai, minha vista. e sobre a avaliação, eu também não olhei ontem, como eu estava sem internet, também não olhei. Nem do de vocês, nem da outra escola, não olhei nada. Então, com Mandou calma, hoje, a mais nossa tarde, avaliação hoje. de história vai ser dia 3 de dezembro. Isso, então. Por isso eu quero ver se a gente dá mais uma adiantada hoje. Está faltando bem pouquinho, porque na semana que vem e na outra, vamos ver se a gente faz aqueles joguinhos de revisão, né? E aí, gente, outra coisa, eu vou colocar, depois que a gente acabar os conteúdos, eu vou colocar um roteiro dos itens para facilitar vocês a fazer uma leitura melhor. Para não ter que ficar fazendo a leitura de tudo, eu vou colocar alguns pontos. Ó, no capítulo tal, vai ter isso e isso, tá? Aí vocês dão uma olhadinha com mais atenção naqueles pontos, e aí vai ficar tranquilo a avaliação, né? Ok? Combinados? Ok. Combinado. Aqui, eu já fiz o negócio de história já. Já? Tá bom. Eu também já fiz, mas só hoje que é eu a tive Eu já que fiz, fazer de novo e apertar aquele botão lá para enviar. Hoje à tarde é que eu vou ver. Hoje tem uma atividade avaliativa? Não, Minha de história, não. Não, isso aqui. A da tia Camille. Só das outras tá bom. matérias. Tá bom. Camille foi ontem. E que a Camille já foi ontem, eu já fiz já. E eu também. Eu ainda não fiz, não. Vou fazer Tá ainda. bom, Vou fazer gente. hoje. Então vamos lá para a gente não perder muito tempo e ver até onde nós vamos chegar hoje. Falta bem pouco. Ok. Conferindo, né? Espero que todos estejam com o seu livro. Hora de aula tem que estar com o livro na mão, gente. Em que página? Nós chegamos a falar da página 298. 298. Né? Deixa eu ir Tia, pra eu vou pegar lá. o livro. Qual livro? Ai, não acredito que me Não, perguntaram. vou pegar o livro. Não? Tia, vou pegar o livro. Ele disse, vou pegar o livro. Ah, tá bom. Pensei que estava me perguntando, que teve gente essa semana que me perguntou qual era o módulo. Qual era o módulo? Ai, Nossa, Senhor. Nossa, mãe. A pessoa Neguinho não presta. Neguinho não presta. está muito voando no espaço. Tia, Bom, neguinho não presta. Vamos lá. Então, nós chegamos à página 298, eu marquei aqui, na segunda-feira, falando do feudalismo. Então, vamos lá para a gente prosseguir com Tia, a eu vou nossa estar Tia, apresentando qual é a a tela. página? página 298. 298. Vou botar até no chat para quem não ouviu. Professora, feudalismo. Feudalismo, eu acho que é isso. Isso, é isso mesmo. Ok. Aí, olha só. Pronto. Tô na No página. feudalismo, nós chegamos a falar, deixa eu ver aqui, né? Vimos como os trabalhadores, tanto homens como mulheres, trabalhavam no campo também, né? Na agricultura. Nós vimos o senhor feudal, que é o dono dessas terras enormes, né? E os servos eram aqueles que trabalhavam no campo. Eles trabalhavam nas terras dos senhores feudais e também trabalhavam para eles, lá na área reservada para os servos, onde eles tinham as suas casas, né? E aí, nós vamos ter a sociedade feudal. Sociedade feudal, nós também falamos segunda-feira, não foi? Que o rei existe, mas ele não tem poder. Ele está lá, é uma figura, está representada lá como rei, mas ele não dá ordens nenhuma. Quem dá ordens agora são os senhores feudais que pertencem à nobreza, né? Os senhores feudais são os nobres, os proprietários de terras. E temos também a classe do clero, que são os membros da Igreja Católica. E, finalmente, os camponeses ou servos, que são os trabalhadores que fazem a atividade da agricultura para o senhor feudal.
Tudo bem até aqui? Sim, tia. Sim. Tá, isso aqui tá bem fácil, é fácil a gente lembrar disso aqui. Que a nobreza, nessa imagem aqui, a gente percebe que a nobreza e o clero estão na mesma altura. Por quê? Porque eles dois vão ter muita força, né? Nós vamos ver que a Igreja Católica, né, como eu já falei, nós estamos conhecendo fatos históricos. Nós não vamos discutir religião de ninguém, certo? Ok. Então, a nobreza está junto com os membros da igreja, e a igreja recebe terra da nobreza e o clero vai. Desliga o microfone, Mariana. Desliga aí, Mariana. Mariana, tá fazendo... Desculpa, era o ventilador. Tá bom, Mariana, acontece. Então, o clero vai favorecer, né, a nobreza, porque ele recebe terra, ele recebe doações em dinheiro, então ele vai favorecer, dando força para a nobreza. E de que força? Né? Fazendo com que as pessoas acreditem naquilo que ele fala, como Deus escolheu os camponeses, os servos, para serem servos. Isso é a vontade de Deus. Então, ninguém iria ficar aborrecido e revoltado, porque senão estaria contra Deus, né? E era, gente, o momento, era esse o pensamento, né? As pessoas, eles não tinham conhecimento do que estava escrito na Bíblia. E, muitas vezes, aquelas pessoas que estavam dentro da igreja, os membros da igreja, do clero, alguns também nem sabiam ler aquilo que estava escrito na Bíblia em latim. Então, só com o passar do tempo é que vão começar a traduzir para cada região a língua do latim para a língua daquela região. Aí é onde as pessoas vão começar a conhecer o que de fato estava escrito ali. E aí vão começar a perceber que o que está escrito na Bíblia não era o que o clero estava dizendo, né? Quando a gente pega um livro em alemão, que a gente não sabe a língua alemã, se alguém fala o que está escrito ali, a gente acredita, né? Porque a gente não sabe aquilo ali. Então, foi isso que aconteceu. E aí, por isso que eu disse que o clero favorece a nobreza. Então, vamos lá. Sucerania e vassalagem, página 300, gente. Página 300. Então, aí no livro de vocês, deixa eu colocar aqui. No livro de vocês, minha gente, isso, Mariana, isso aí vai ser um assunto que nós vamos trabalhar lá no 7º ano, exatamente. Na página 300, a gente tem aí, na parte verde, nós temos um textozinho falando, né, o ritual dos vassalos e sucerano. Então, temos aqui esse texto que nós vamos conhecer o que está colocado aí. E vai ser essa parte aqui. Antes de falar, dar uma explicação, vou só colocar o seguinte. Vamos lá naqueles exemplos práticos, né? Para a gente poder entender. Vamos colocar aí, né? Que o Pedro, né? Eu estou escolhendo Pedro hoje, tá, Pedro? Pedro Pedro é um senhor feudal, dono de muitas terras, né? De uma terra enorme. E aí, por exemplo, vamos supor, né, que Josias, né? Josias é um nobre também, a família dele tem várias terras. Só que quando, tá, gente? É só um exemplo, por favor, tá? Quando o pai de Josias morre,
vamos supor que Josias tivesse um irmão mais velho do que ele. Você tem irmão mais velho, Josias? Irmão não, tia, mas eu tenho duas irmãs mais velhas. Ah, tá bom. Vamos supor que seria um irmão, né? Então, quando o pai de Josias morresse, o irmão mais velho iria assumir como senhor feudal. E Josias, como vem depois, ele iria ter que esperar se o irmão morresse para assumir aquele poder. Então, Josias era um nobre, mas ele, na verdade, ele não podia administrar terra nenhuma. Aí Josias vai sair e vai encontrar, vai até o feudo do Pedro, vai até o feudo do Pedro e vai falar o seguinte: você poderia me doar uma parte da sua terra para eu administrar? E aí o Pedro vai, né? Tem muita terra, vai fazer isso, vai tirar uma partezinha, vai fazer uma doação. Ele não está dando, ele está fazendo uma doação. Logo, o Josias vai fazer agricultura, vai desenvolver essa terra, tá? E mais, mas isso não é só assim. Tem todo um ritual, né? Uma cerimônia que vai fazer essa passagem. Não tem nenhum documento escrito, gente, mas tem todo um ritual com presença de outras pessoas. Então, é isso que nós vamos falar nesse texto. Então, vamos agora... Quero exemplo que você deu na aula passada, que o que vai doar é o vassalo. É o sucerano. É o suzerano, e o que vai receber é o vassalo. Ah, tá, eu não marquei aqui que eu tinha falado para você. Então, só é bom um reforço para quem esqueceu, fica um reforço. Então, o Pedro vai ser o sucerano. Ele é o dono da terra, é quem, olha só, no meu slide está aqui, aí no textozinho do livro também, é quem vai doar o feudo em troca de apoio militar. E aí, o Josias será o vassalo, aquele que recebe. E aí a gente tem, né, toda uma cerimônia, tanto no livro de vocês, como nessa imagem, ou em outras imagens, que se vocês verem na internet, vocês vão ver que sempre vai ter assim, né? Parece até um rei, mas o senhor feudal era o rei do seu feudo, né? Então, ele vai doar essas terras, o vassalo vai receber e vai jurar trabalhar aquelas terras, e quem começar a trabalhar para ele vai formar um pequeno exército, né? E quando o sucerano precisar de ajuda militar, o vassalo vai fornecer, né? Então, é só essa troca, é só lembrar, sucerano, eu gosto, peguei um macetezinho bom para a gente guardar. Sucerano começa com S, senhor feudal também. Então, o sucerano, que será o senhor feudal, vai doar terra para o vassalo. Então, para não confundir quem é o senhor feudal. O senhor feudal é o sucerano. Os dois começam com a mesma letra, né? Melhorou, ficou melhor assim para a gente aguardar, né? E aí, isso acontecia, né, com o senhor feudal, o sucerano, vai proteger, se precisar também, as terras do vassalo, né? Então, tem toda uma troca de juramentos. Gente, essa troca de juramentos nos lembra lá os povos bárbaros. Lembram que os povos bárbaros não tinham leis escrita? As leis eram o quê? Falada. Isso, orais, né? Era o único povo que não tinha lei Escrita, né? Isso. E Então, os romanos não tinham domínio sobre eles. Isso. Então, eram orais. E, sendo orais, eles tinham os
os germânicos, né, esses povos bárbaros, eles também tinham esse juramento de fidelidade, né? Também tinha isso. Jurava lutar por aquela causa, mesmo que ele fosse a morte. Né? É um juramento, é ser fiel. E aqui nesse juramento também tem esse lance de fidelidade. Né? O vassalo vai ser fiel ao Senhor a vida toda. Né? Tudo bem, gente? Podemos? Pode. Aqui tem ainda, eu cheguei a mostrar esse. É um complementozinho da cerimônia, né? O juramento, o vassalo se ajoelhava diante do sucerano, colocava a mão nele e prometia ser leal e servi-lo na guerra, o vassalo, né? Agora a gente tem na página 301 um pouquinho, né, gente? Vamos falar das mulheres. Aleluia! Levanta a mão para o céu e agradeça a Deus. Isso, vamos falar um pouquinho das mulheres aí na página 301. Fala um pouquinho das mulheres nesse período medieval. Tinham as mulheres que pertenciam à nobreza, né, as esposas, As ricas. filhas dos senhores feudais, isso, filhas dos senhores feudais, e tinha as camponesas ou servas. Então, aqui tem um pedacinho falando como era a vida. Eu posso ler? A vida das mulheres da nobreza. Pode ler, Maria. Qual? O primeiro ou o segundo? Pode ler, é um só aqui. Ah, tá. O papel das mulheres na Idade Média. As mulheres da nobreza se ocupavam com a organização das tarefas dos servos. Também tinham responsabilidade de cuidar do feudo quando os maridos estavam viajando. Isso. Então, essas mulheres... Nós estudamos de um lugar que tinham as mulheres com destaque. Foi o único povo que nós já estudamos lá atrás em que as mulheres tinham papéis bem de destaque. Alguém lembra? Calma. Nós fizemos até um trabalhinho dele. As Tanto que as mulheres, geralmente vão escolher as mulheres mais gordinhas, por causa que falavam que elas eram mais saudáveis, alguma coisa assim. As mulheres espartanas tinham uma importância, mas tinha um outro povo que teve mulheres que chefiou até um exército. Sim, professora, foi lá que até Os povos bárbaros. Ai, inferno, qual é o nome? Não, Mariana, povos bárbaros não. As mulheres também tinham um destaque, mas não era tão grande. Lá no continente africano, nós falamos... Senegal, o negócio de Senegal. As mulheres africanas, que nós falamos um pouco sobre o poder dessas mulheres. A gente fez até o trabalho de citar ela. Isso. Verdade. Então, nós Para de vimos... gritar, Mariana. Nós Eu não tô vimos gritando, é o microfone do fone. nós vimos aí as mulheres do reino de Cuxi. As mulheres cuxitas, né? Sei. As mulheres cuxita, lá no módulo 3, aí nós tivemos esse momento, né, em que as mulheres lá tinham grande destaque e elas tinham uma beleza diferente, né? As mais gordinhas que eram mais bem vistas, porque eram consideradas mais saudáveis, né? Então, tinha todo um contexto diferente do que a gente tinha conhecido até então, né? E agora, aqui, as mulheres no período medieval, elas não chegam a ter, vamos dizer, um destaque de comando, como lá no reino de Cush. Mas elas, quando os maridos saem, ela vai administrar. Os maridos podem sair para uma guerra e demorar muito a voltar, então elas é que vão tomar a conta das suas terras. Então, ela vai dar ordem aos servos, vai fiscalizar,
né? Então, ela é que vai fazer esse comando, né? Coloquei uma imagem aqui de uma mulher aí da nobreza, né? Mais ou menos vestida típico aí da época. E aí a gente vai ter agora as mulheres camponesas. Então, as mulheres camponesas, elas vão ter uma outra atividade. Davi, você pode ler? Posso, tia? Tá, então vai. As mulheres camponesas trabalhavam com a terra e com as tarefas domésticas. Algumas vezes eram convocadas para trabalhar nas residências dos senhores feudais. Pode ler a outra. Também faziam tarefas artesanais, tecidos e instrumentos utilizados nas moradias. Isso. Então, vimos aqui uma diferença. Então, as mulheres camponesas, né, ou servas, elas também trabalham na agricultura, como está aqui na imagem. Né? Os homens trabalhavam e as mulheres também. Então, era um serviço que os homens faziam, mas que mulheres faziam também. E algumas delas, evidente, trabalhavam lá dentro do castelo como empregados do castelo, né? Então, nós temos essa diferença, né? As mulheres da nobreza comandam como seus maridos quando Eu acho que é como acho que é como uma série que eu vi. É tipo, você trabalha desde o início ali, aí se o senhor feudal vê que você está trabalhando bem, ele pode te subir de posição, né? Depende. Quem trabalhava na agricultura sempre trabalhava na agricultura. Dentro dos castelos, elas trabalhavam fazendo todo o serviço. O máximo, Davi, que ela poderia ter lá dentro do castelo é servir de dama de companhia. Dama de companhia seria aquela mulher que estaria junto com a esposa do senhor feudal, né? Ajudava, aquelas coisas que a gente vê em filme, ajudava ela a se arrumar, pentear o cabelo, fazer as coisas para ela. Já vi um monte de filme assim. Isso, quase que uma babá de uma pessoa adulta, na verdade, né? Mas não tinha, assim, grandes evoluções. No máximo, isso aí, tá bom? Então, vimos aí as mulheres no período medieval, né? Aí eu coloquei algumas imagens aqui, ó, uma mulher, né, artesã, fazendo um trabalho, esculpindo numa parte de madeira, uma outra imagem, né? Aqui uma parte, as mulheres andando lá no meio do feudo, né? Ou algumas mulheres também na cidade, né? A gente observa... Ô tia, essa foto tá colorida. Sim, porque essa foto ela foi tirada de um filme, cena de um filme que foi feito, tá, aí foi tirada essa imagem. Aqui, lógico, não é nenhum retrato, é uma pintura, né? Alguém retratou uma mulher que fazia esse trabalho, que era comum isso também acontecer nesse período. Então, isso aqui tem vários filmes. Aqui a gente não tem nenhuma foto sobre isso, essa pintura. Isso, desenhos e pinturas. Então, isso aqui foi cena de um filme que aí fotografaram. O filme era no período medieval e fotografou aí as mulheres aqui andando na cidade, vamos dizer assim, né? E ainda falando sobre as terras do Senhor, nós vamos ter aí na página 304 e 305, gente. Tem a imagem muito bonita. Tem uma imagem bonita, né? Que ocupa as duas partes do livro, as duas páginas, mostrando exatamente aí a divisão do feudo. Né? A minha imagem não é tão bonita quanto essa, mas tem as mesmas divisões que tem aí. Então, nós vamos ter aqui nessa imagem que eu tenho, a gente tem o manso senhorial. A gente vai logo matar essa charada. São terras de quem? Terra de proprietário particular dos senhores feudais, aonde os camponeses trabalhavam nobres semanalmente para pagarem os tributos. Então, manso senhorial,
Ó, olha o Szinho aqui, senhorial do senhor feudal. Então, essas terras aqui que eu estou passando o cursor, todas essas terras são plantações que pertencem ao senhor feudal. Lá A atrás partir da pontezinha, é tudo do senhor do senhor feudal. feudal? É isso aí. Então, a gente tem aqui atrás, ó, na parte de cima dessa Os imagem, bosques. os bosques, que são as florestas, onde eles fazem a prática da caça, né? E Ah, tem animal. Tem sim, pasto para os animais. isso. Aí tem os pastos, né? Aqui, nessa região aqui, são os pastos do senhor É feudal. bem completinho, tia. E aqui, manso servil. Manso é o quê? É uma parte menor da terra. Manso senhorial, manso servil. Acho que Servil serviu deve ser daqueles servos. dos servos. Olha aí que bom, bem fácil. Manso servil vem dos Porque o servos. nome já diz um pouquinho. Isso, né? E aí a gente também tem, não quer dizer que nessa imagem que eu coloquei, essas partes aqui são do senhor, ou desculpa, do servo, não o senhor. Essas terras aqui são O forno, né? Eu acho que é do senhor feudal, né? pertence à área ligada aos servos, mas a igreja, o forno, o cemitério, tudo é do senhor, né? Então, o forno é onde eles vão torrar, secar alguns grãos. A gente tem aqui à esquerda, ó, o moinho, Moinho, que legal. né? Vai Transporta água, tia. vai moer os grãos, né? Tem uma roda d'água aqui que vai fazer essa função com a água, né? Então, a água vai fazer girar essa roda, e essa roda tem uma engrenagem dentro dessa casa aqui, que faz com que moa os grãos, né? Não tinha luz elétrica, né, gente? Tinha que arrumar outro meio. E aí a gente tem a igreja, que é para todos, todos do feudo. E a gente tem aqui à esquerda, manso comunal. No livro de vocês só está escrito terras comunais, mas é a mesma coisa. Então, terras. Oi, tia. Oi, gente. Pera. O que Oi? tá travado? Não tô ouvindo. O pessoal está Ai, ouvindo? meu Deus do céu. Professora, eu Eu não tô estou ouvindo sua voz. É Tô alguma ouvindo, tia. Help. Espera aí, gente. Mariana. Vocês estão me ouvindo Tia, internet bem? dela. Davi está me ouvindo bem? Sim, todo mundo tá te ouvindo, menos ela. Ah, tá. Deve ser a internet, tem que entrar e sair. Eu sei, isso acontece todo dia. Tá bom. Não tenho culpa. Eu sei, amor, que você não tem culpa, mas aí não sou eu que a minha transmissão está normal, porque está normal para todo mundo, tá bom? Quando está ruim, Saiu, vai entrar de volta. quando Ô, às vezes, professora, ela sabe, ela faz isso às vezes de propósito. aí não precisa falar, tá falhando, sai e entra de novo. Eu Bom. falei isso pra ela ontem, quer dizer, segunda, para automaticamente, quando ela não estiver ouvindo ninguém, pra ela sair, mas ela não ouviu. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Então, o manso comunal ou terras comunais são terras que poderá ser utilizada pelos servos e pelo senhor, né? Então, ela pode ser explorada pelos dois. A Então, comunidade. isso, né? A gente observa aqui, ó, que a gente tem aqui nessas imagens, ó, várias casinhas pequenas aqui, ó. Essas casinhas são casinhas referentes aos senhores feudais. Claro, gente, que tem mais. É porque tem alguns desenhos que a pessoa fez, assim, poucas. Todas essas casinhas são dele? São dos servos. Dos servos. Ah. Né? Aí no Só livro. que os pastos são dele, né? Ó, no livro de vocês, aqui tem uma parte maior, que tem mais casinhas, tá vendo? Depende de quem faz o desenho. Tem uns que colocam mais, outros colocam menos. Mas é a área do servo, tá? Então, era assim que estava dividido o feudo em manso servil, manso senhorial, manso comunal.
E, importante, aí no livro de vocês, tem embaixo, na página 305, a igreja, né? A igreja onde aquele padre vem, às vezes, uma vez por mês, para poder fazer uma missa, né? Porque os padres, gente, eram poucos e os padres estavam na igreja, Você falou ontem que os igreja padres, principal. uma vez por dia, iriam lá no porque castelo. É porque o conteúdo, Davi, é igual para várias turmas. Às vezes eu não sei se eu já falei para você, mas beleza. Sei, você tem várias turmas, né? Então, aí, beleza, muito bom. Então, essa igreja pertence, né? Quer dizer, foi uma terra, um espacinho que o senhor feudal doou para a igreja ser construída, né? O cemitério, onde enterrava os mortos. O cemitério, gente, até tinha uma parte que era para os servos e uma parte para a família do senhor feudal. O cemitério era um só, tá? Não havia necessidade de ter dois. Tudo bem aqui nessa divisão do feudo? O que a gente vai lembrar? Que tinha terras que era só de uso do senhor, outras só dos servos, e uma área comum que os dois poderiam andar por ali, tipo, dar um passeio. Dar um passeio, né? Tudo bem? Podemos? Uma área pública. Isso! Usou o termo exato, Mariana. Área pública. Tudo bem. Gente, agora sobre os castelos, aí na página 306. Os castelos medievais, né? Aí eu coloquei aqui uma definição, né? São edificações de arquitetura medieval, que eram erguidas em locais altos. Vocês vão ver que eu separei alguns aqui para mostrar. Eles eram todos... Eu cheguei a mostrar isso? Não, né? Não. Não. Esse é um dos 3 castelos que você falou que ia mostrar? Vai vir aí mais à frente. Esse aqui é uma imagem que eu peguei, mas né, é medieval também, mas eu separei os outros 3 para mostrar a vocês. Então, para dar a definição, eu coloquei esse aqui. Então, a gente vê, eles todos são cercados de grandes muralhas, tinham torres, ó, todos eles têm torres mais altas, né? Para poder os arqueiros, aquelas pessoas que ficaram aqui, né, com arco e flecha, caso alguém não desejado tente entrar. E aí, eu coloquei aqui que eles são construídos nas áreas mais altas. Geralmente, tá, gente? Não quer dizer que todos sejam construídos em lugares muito altos, não. Tem uns que são no plano mesmo, mas outros preferiam construir o seu castelo na parte mais alta do terreno. Havia parte de terras que não tinha lugares altos, então fazia mesmo no térreo, né? Vamos dizer assim. Aí aqui, ó, eu separei o nome de 10 castelos, né? Os mais, vamos dizer, marcantes em vários países. Não quer dizer que nos outros países não tenham, tá, gente? Portugal tem vários castelos medievais também, Espanha, por aí vai. Então, eu separei, tinha essa listagem, eu achei legal, e esses que estão sublinhados serão esses que vocês vão ver. Esse primeiro aqui é o castelo na Croácia, né? Esse castelo aqui, a gente observa, só em ver a imagem, a gente já vê que ele está numa parte mais alta, né? Porque tem o Kirtabor, que nome estranho. A gente observa uma inclinação aqui, então a gente já sabe que esse foi construído numa parte alta. Ele não tem propriamente uma torre. Eu já vi imagem no Google sobre o Castelo de Bran, na Romênia. Ah, sim. Esse aqui, vocês percebam que ele é bem diferente desse aqui, que tem as torres. Né? É o castelo. Né? Mas um castelo diferente que não possui torres. Aonde os arqueiros ficariam, gente, seriam nesses buraquinhos aqui, ó, como se fossem janelinhas, né?
Aqui ele tem uma construção um pouco diferente. Olha esse aqui, ó. Esse aqui da esquerda é um castelo na França. Olha esse como foi construído. Olha os muros. Ó. E ele bem lá no topo, né? Parece até uma construção de uma igreja. E esse da direita é um na Lituânia. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, para vocês verem melhor. Ó. A gente observa que esse foi construído numa parte de terra cercada por água. Claro que é uma imagem atual, a gente está vendo alguns veleiros aqui e tal, né? Mas para chegar a ele, era só de barco, né? Ou por uma ponte. Então, esse aqui já é O tio da esquerda é gigantesco. Oi? O nome? O castelo da França é muito grande. Esse da França é Monte Saint-Michel. Né? E Não, tô falando o castelo em si, é muito grande. Ah, sim. E esse da Lituânia é Castelo de Trakai. Né? Tem vários castelos. Se você colocar lá no Google castelos medievais em imagem, vocês vão ver cada um. Assim, tem uns que eu acho mais bonito. Por exemplo, esse aqui da esquerda eu não acho bonito, não. Eu gosto mais desse modelo aqui. Eu acho mais bonito assim. Aí cada um tem um gosto, né? Então, vimos aí que... e outra coisa, esses castelos, gente, que estão até os dias de hoje, foram construídos aí nesse período medieval, a gente lembrar que eles estão lá, são construções que estão até hoje, e eles foram adaptadas para não se perder. Alguns se tornaram museus com várias peças da história do país, né, do povo que chegou na região. Alguns se tornaram hotéis. Alguns se tornaram hotéis. Fizeram, né, adaptações internas para virar um hotel. Não pensou, gente, que chique você ir ficar hospedado num castelo, hotel? Olha que lindo. Nossa Senhora. Seria muito legal. E Aí, ô tia, uma os família garçons se ficaram fantaziam. Peraí, Davi. Peraí, gente. Fala, Isabela. Eu vi um filme que o pai, a filha e o filho ficavam hospedados em um castelo. O nome do filme é Castelo do Medo. Aconteceu várias coisas lá. Sim. Foi lá na Romênia gravado. Isso, então. Porque são castelos medievais que servem também para Foi lá no temas, Castelo de Bran. isso, temas de filmes, né? Também Aí foi gravado lá o filme Castelo do Medo, fala sobre vampiros e lobisomens. Sim, então, eles aproveitam esses castelos para fazer filmes também é usado para isso. Ângelo ia falar, Ângelo. Não, sou eu. Davi, fala. Imagina assim, você se hospeda num castelo, aí de manhã você perde um serviço de quarto, aí vem o cara fantasiado de cavaleiro. Já pensou? Ó, imaginou longe, hein, Davi? Bom, isso. Então, olha só, gente, antes até de prosseguir a esse outro assunto, lembrando que esta semana estou terminando de montar a correção desse capítulo na plataforma. Então, vocês dão uma olhadinha, eu vou botar recadinho lá no mural, alunos do 6º ano vão fazer a correção dos exercícios do capítulo tal, tá? Então, vocês façam, porque também na hora de fazer uma leitura para a hora da prova, estando tudo corrigido, vai ajudar bastante, tá? Então, tá lá, é só ir lá e conferir, tá? Eu ainda não terminei, são vários exercícios do 7º e do 6º, mas eu vou terminar até sábado ou até domingo, eu coloco e vou mandar um bilhetinho lá no mural, avisando a vocês para conferir os exercícios. Que as revisões, às vezes, daquelas dos joguinhos, às vezes vem dali também, eu tiro dos exercícios. Tá bom? Certo? Certo. Sim, tia. Combinados, hein?
Então, nós agora vamos prosseguir, tem um exercício aí na página 307, né? Aí, deixa eu tudo colocar a data aqui para eu não me perder. Vamos pular ele, e aí vamos à página 308 e 309. Bom, na página 308, ele fala aí das ordens religiosas. As ordens religiosas. Por quê? Que houve? Tá aqui. Josias, desliga o microfone. Não. Isso. Então, a página 308 está falando da divisão das ordens religiosas da igreja. Né? Que ordens são essas? Alguns mosteiros seguiam a ordem de São Bento, então ordem beneditinas, franciscanas, ou até mesmo uma divisão dentro da própria igreja. Eu não vou falar detalhes sobre isso. Eu acho que não tem urgência para nós falarmos dessa divisão. Nós já sabemos que o clero são todos os membros da igreja. Beleza. Essa informação para nós é suficiente. Aí nós vamos à página 309, tá? Tem o tema aí, cruzadas. Então, vamos lá. As cruzadas, a palavra cruzada lembra o quê? Vamos lá, vamos ver quem acerta. Coisa de cavaleiro. É o quê, Mariana? Tipo coisa de cavaleiro. Ah, existe um grupo de cavaleiros de cruzadas? Sim. Mas a palavra cruzada, lembra o quê? Quando a gente fala cruzada, lembra bandeira? Não, lembra o quê? Parece que um time contra o outro, aí se cruzaram. Sim, mas eu estou só falando sobre a palavra. A palavra cruzada, ela lembra o quê? Bom, Ó, Cruz! a cruz, gente, ó. A cruz, aonde Jesus foi preso. Cruzada, lembra? Cruz. E aí, nós vamos ver um outro detalhe sobre a Igreja Católica Cristã, né? A igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana, desculpa, Igreja Católica Romana Cristã, né? Então, vem lá dos romanos, essa igreja, né? E aí os povos bárbaros vão aceitando essa nova religião monoteísta, que só acredita em Deus, né? E aí, gente, por que eu estou colocando isso? Porque nesse conteúdo que a gente vai falar sobre as cruzadas, nós vamos ver que a Igreja Católica, nesse período, vai agir, né, de uma certa maneira que hoje a gente não aceita, né, que isso, por exemplo, fosse ocorrer. Mas a gente sabe que, infelizmente, no mundo ainda há guerras por religiões, né? Existe isso ainda. E aí, nesse... Respeita a religião dos outros. É o que, Richard? Respeita a religião dos outros. Não aqui no Brasil a gente não tem. Aqui a gente tem preconceito, é diferente. Mas no mundo, na área mais parte árabe, inclusive, a gente tem muitos conflitos. Na África também a gente tem conflitos sobre religiões, né? Então, nós não temos Preconceito nem bagulho de religião, tudo faz. isso. Então, olha só. parentes da minha família que não são evangélicos. Na verdade, a maioria da minha família paterna não é evangélica. Sim. É a liberdade religiosa, né, Mariane? Cada um tem o direito de escolher aquilo que quer, né? Eu sou católica. Bom, então, vamos lá. As cruzadas vão ser propostas pela própria igreja. Ah, mas por quê? Então, nós vamos ter exatamente, vamos lá para a gente conhecer, né? Aí eu coloquei um textozinho aqui.
Jerusalém era uma cidade importante para os cristãos e ficou conhecida como Terra Santa. Por que Jerusalém era importante, gente? Qual foi o fato que aconteceu lá que ela se tornou muito importante? Jesus, ele foi. Das festas. Aonde Jesus o quê? Foi Aonde ele nasceu, né? Aonde ele nasceu, onde ele cresceu, né? Ele foi crucificado lá. Isso, ele viveu em Jerusalém, né? Só que ele nasceu em Nazaré porque o rei de lá tá querendo matar Isso, criança. exatamente. Nós falamos disso aí quando nós falamos lá do surgimento, né, do cristianismo. Então, nós temos aí esse detalhe. Então, Jerusalém é uma cidade sagrada para os cristãos. Era e continua sendo. Vamos lá agora para a gente entender. Então, ela era chamada de Terra Santa. No século XI, a cidade foi tomada pelos muçulmanos. Os muçulmanos, aqueles povos árabes que nós falamos lá atrás, no outro capítulo, sobre... no capítulo anterior aí, capítulo 11, nós falamos sobre o Império Islâmico, né, de Maomé, do islamismo. Então, esses povos muçulmanos, gente, eles estavam crescendo. Eles começaram ali na Península Arábica e começaram a ir conquistando várias outras terras. Como nós vimos aí, os povos germânicos que vão invadir o Império Romano, né? Vão conquistando novas terras. E os muçulmanos também. E aí os muçulmanos chegaram até a região de Jerusalém e dominaram a cidade. Tipo, olha, a cidade agora é nossa. Então, isso acontece no século XI. Aí, o Papa, na época, eu botei uma imagem aqui do Papa, na época, o Urbano II, convocou os fiéis para expedições militares rumo a Jerusalém, que ficaram conhecidas como as Cruzadas. Então, o Papa organizou, né? Passou essa, vamos dizer, essa ordem, pedindo para que toda a cidade, que tem lá o bispo, organizasse uma expedição militar. Cada cidade, cada região que tivesse vários nobres, eles iam se juntar e iam formar uma cruzada. Ué, professora, mas para quê? Porque os cristãos ficaram proibidos de entrar em Jerusalém, porque os muçulmanos tomaram conta da cidade. E aí, o Papa não aceitou isso. E aí propõe essas cruzadas, grupos de pessoas que vão armadas para Jerusalém combater os muçulmanos. Quer dizer, tirar os muçulmanos de lá para poder frequentar também. E por que o nome cruzada? Porque essas pessoas, nas roupas, elas iam com uma cruz bordada na roupa. A cruz era para dizer que aquela expedição era em nome de Deus. Gente, olha isso, né? Meio surreal. Como é que a igreja propõe uma guerra em nome de Deus? Mas foi o que aconteceu nesse período medieval, né? A gente precisa sempre nos colocarmos no período que nós estamos falando, no tempo, né? Nós estamos falando de século X, século XI, XII. Nós estamos no século XXI. Ó, muita coisa passou, né? Então, nesse momento, foi isso que aconteceu. E aí as pessoas começaram a se oferecer para ir. Mesmo quem não era militar, se oferece para ir nessas expedições militares. Entendi, né? Fazer o quê?
Então, olha só. Olha aqui essa imagenzinha que eu coloquei aqui de uma das expedições das cruzadas. Ó, nos escudos iam a cruz, na roupa, até no ornamento do cavalo ia uma cruz. Por isso ficou conhecido como cruzada, né? Então, ó, essas expedições, entretanto, também eram motivadas pela luta contra os muçulmanos. Ah, gente, tem um detalhe aqui também. A igreja propôs isso, mas vamos supor que, vamos lá, aqueles exemplos básicos, né, para a gente ouvir. Vamos supor, para mim, tanto faz se é de muçulmano, se é cristão. Vamos supor que eu estou lá, nesse período aí, mas eu sou comerciante. E aí, olha só, é nesse momento que eu vou me aproveitar dessas expedições. Eu vou me oferecer também como um soldado, né? Vou me oferecer lá, tal, vou ganhar roupa com a cruz e tudo mais, e vou com essa expedição. Mas a minha ideia não era lutar, a minha ideia era eu conhecer outras terras, outros comerciantes. Então, por que eu aproveitei e fui? Porque era uma coisa mais segura, eu estou indo junto com todo mundo. Então, eu vou, né? No meio do caminho, eu posso largar o povo lá e ficar aqui nessa outra cidade, porque era uma caminhada longa. Vocês podem perceber aí, gente, ó, no livro de vocês, olha o mapa. Olha o mapa aí, analisa o mapa. Nós temos aí Jerusalém, aqui, ó, a localização de Jerusalém, e a gente observa que vem expedições de vários lugares da Europa, né? A primeira cruzada, em verde, ó, sai lá da França. Quem vai bancar esse exército são os nobres, os senhores feudais. São muitas viagens. Né? A gente olhando para o mapa, a gente tem mais a ideia de como foi isso. Então, tem a primeira cruzada, a segunda e a terceira aí. Existiu outras cruzadas também. Tem um total aí de 7 ou 8 cruzadas, mas o livro aqui focou só em 3, nas 3 primeiras. E aí, gente, a gente pode observar que essa verde, né? Aliás, sai 2 cada uma de uma cidade. Observaram? Ó, Toulouse, na França, e Paris. Observaram aí? Na própria França, 2 cidades. E eles vão e se encontram e formam uma só para chegar até aqui. Caraca, professora, agora que eu entendi, olha a linha vermelha lá em Londres. Olha a viagem que eles fizeram. Isso, a vermelha, né, que foi a terceira cruzada, olha só, a gente tem saindo de Londres, ela vai para numa cidade da França, contorna a Península Ibérica, né, chega aqui de novo na Itália e vai arrumando gente. Cada vez que para numa cidade, mais gente vai entrando. E aí eles vão seguindo, vão pela rota marítima até chegar a Jerusalém. Né? E o que eles vão fazer? Essa terceira cruzada, gente, por que eu vou falar mais dela? A gente observa que a verdinha chega aqui, a preta também chega até aqui, Jerusalém, mas a verde é que chega, de fato, na cidade. E aí, quem estava no comando dessa cruzada, o Saladino, ele vai fazer um acordo com os povos muçulmanos. Ele vai fazer um acordo pedindo permissão para os cristãos ir até Jerusalém fazer suas orações. E quem estava lá no comando dos muçulmanos fez esse acordo, aceitou esse acordo. Aí passaram os cristãos frequentarem Jerusalém e os muçulmanos que ficaram lá também.
entendeu? Quer dizer, teve outras cruzadas, mas teve cruzada que se perdeu no meio do caminho, não chegou nem na metade do caminho. Vocês viram aí que a linha preta e a linha vermelha, ela chega numa cidade perto de Jerusalém. Observaram isso? Ela chega em São João d'Acre. Ó, ela não chega exatamente em Jerusalém. Em Jerusalém só chega a terceira, em Verdim. Observaram isso? Então, porque essa cruzada realmente chegou lá. E aí Eles só chegam em cidades ao lado de Jerusalém. Isso. Então, eles chegaram lá e negociaram com quem estava no comando dos muçulmanos e chegaram a esse acordo. As outras que eu falei que aconteceram também, as outras não chegaram propriamente até lá. E aí, gente, lembra daquele exemplo que eu dei do Josias não ter terras e foi pedir se tornar vassalo do Pedro? O cara lá, eu esqueci o nome, é alguma coisa de sul. Então, Josias não tinha terras. Aí foi o Pedro doou, que era o senhor feudal, sucerano, doou terras para o Josias, beleza. Mas você, Ângelo, você também era nobre e não tinha terra. Você viu, ó, tipo, é agora. Opa! Você também foi nessas expedições, no meio do caminho, você vai conquistar algumas terras e vai ser dono dessas terras. Então, é um outro meio de um nobre que não tinha terras adquirir novas terras, indo nas cruzadas. Então, as cruzadas, a gente pode colocar assim, a gente faz uma conclusão. Vamos lá, gente, ó, olha o nosso baúzinho da memória, vamos abri-lo. A gente fazendo uma conclusão do tema das cruzadas. As cruzadas foram expedições militares religiosas para conquistar Jerusalém, né? Para ter permissão em Jerusalém. Também foram meios para quem não tivesse terras adquirir. E também para quem era comerciante fazer contato com outras cidades. Então, nesse caminho que a gente vê aí no mapa, nesse mapa, a gente pode ver que vai parando em várias cidades. E que quando para em várias cidades, ele tem o conhecimento ali. Ele conhece o que tem naquela cidade. E se ele é um comerciante, ele vai parar ali, vai tentar negociar e levar para a sua cidade aqueles produtos que não tem lá. Então, o objetivo era religioso, mas muita gente viu nesse momento, né, que era um meio de adquirir terras e de manter contato com outros comerciantes. Fechou o baúzinho? Fechou o baúzinho? Tudo bem? Querem que eu repita? Ficou tranquilo aí essa conclusão? Vou repetir. Então, vamos lá. Fazendo o reforço. As cruzadas foram expedições militares religiosas, né? Que queriam libertar a cidade de Jerusalém, tirá-la, né, dos muçulmanos, do poder dos muçulmanos. Ela também era motivada pela luta contra os muçulmanos. Isso. Então, e aí, o que acontece? Quem não tinha terras e era nobre sem terras, também foi um meio de ir nessas expedições e, tem umas terras ali, não tem dono, vou ficar por aqui. Para eles, as cruzadas significavam uma oportunidade para buscarem riqueza, terras. Isso, exatamente, Davi. Então, alguns se deram muito bem com essa ideia. E para outros, era o contato com outros povos para obter novas mercadorias. Né? Por exemplo, as mercadorias que tinham aí... Olha aí, a gente está até passando
Ó, viu aí as cruzadas passando, essa verdinha aí, passando por Constantinopla? Olha lá, várias passam por Constantinopla, Sim. né? A gente não pode esquecer que Constantinopla é aquela cidade cheia de comerciantes. Aí quem vai passar por ali, caramba, vai ter contato com vários outros povos. Olha, então as cruzadas também favoreceram os comerciantes que voltam para as suas cidades depois, né, cheios de novidades, né? Ok, agora, Mariana? Ok. Tá bom. A gente ainda vai jogar? Um Oi? joguinho lá? A gente ainda vai jogar aquele jogo lá que você tinha falado? Hoje não, eu vou tentar montar a revisão através do jogo, quando a gente acabar, tá bom? Bom, falta só Então, tudo bem para as cruzadas? Sim. Ficou tranquilo aí pelas cruzadas? Sim. Sim, Não né? vai entender muito bem. Tá bem tranquilo aí, né? Aí, para vocês verem que como a Igreja Católica agiu nesse período, né? Como que ela... Gente, hoje é difícil para a gente imaginar essa situação. Como que uma igreja vai propor um conflito armado contra outro povo? Mas, né, era o pensamento deles naquele período. Então, era daquela forma. Não tem como a gente evitar isso. Aconteceu. Claro, como eu disse, muitas mudanças aconteceram, certo? E aí, nós vamos ao nosso, deixa eu ver aqui, a nossa página 311. É um outro tema, gente. Desculpa, 310. Um outro tema. Isso tudo, gente, é referente ao período medieval, tá? Então, no período medieval, aconteceram todos esses fatos que nós estamos falando. Aconteceram as cruzadas, e agora nós vamos ver, na página 310 está escrito aí o quê? Transformações no mundo medieval. O que vai mudar? Alguém lembra aí, quando a gente falou lá do trabalho do servo, que ele trabalha na agricultura, né? Muito trabalho manual. Nós falamos do trabalho das mulheres também, né? E nós vimos, esqueci de fazer esse comentário, desculpa. Nós vimos também que, nesse período, as cidades que nós estávamos falando anteriormente, as cidades perderam um pouco, né, a sua força. Por quê? A maioria do povo estava indo tudo para a área rural. A cidade continua existindo, mas só que ela não tem tanto movimento, né, como antes. E agora... também, tia, que devido às crises e às coisas econômicas, as pessoas da cidade migraram para o campo. Isso, e principalmente com a invasão dos germânicos. É o que Ângelo fala. Teve até essa questão lá na atividade avaliativa, se não estou enganado. Ah, sim. Então, aí nós vamos ver que vão começar a pensar em mudar a produção no campo. Porque antes, gente, vocês viram? Deixa eu voltar aqui rapidamente, só para vocês verem. Vamos ver aqui essa imagem. Ó, eles cultivavam direto a terra. Plantavam, esperavam crescer, colhiam e plantava de novo. Vocês sabem, se não sabem, né, mas acredito que alguns devem saber, a terra, ela precisa de recuperação, né? A própria terra, ela precisa se renovar. Nós, quando estamos com falta de vitaminas, nós precisamos tomar vitaminas para colocar as vitaminas que a gente não está tendo. E a terra é a mesma coisa. A terra precisa no caso dela se refazer, ela precisa de um descanso para ela surgir novamente os nutrientes. Por exemplo, eu tenho uma plantinha no vaso aqui que ela
Aí eu dou uma mexidinha na terra, assim, às vezes ela dá uma melhorada, mas ela dá umas folhinhas tão feinhas, tadinha. Por quê? Porque as vitaminas daquela terra já se esgotou. Então, ela não busca mais na terra, ela não consegue ter mais os nutrientes necessários para ficar bonita, para sair Os folha. sais minerais que tem na terra, assim, não tem para Não ela tem puxar para ela. Isso. Aí eu vou precisar retirá-la, comprar uma terra nova, ou comprar umas vitaminas, colocar lá, né? E aqui nesse período, ninguém sabia disso ainda. Ninguém sabia dessa importância do descanso na terra. E aí nós vamos ver que no campo, na área onde era plantada, vai ter uma mudança. E essa mudança, gente, vai gerar muito mais alimento. Então, vamos lá. As transformações, elas estão aí no livro de vocês, mas não estão assim, separadinhas, igual eu fiz aqui. Mas estão aí, nessa página 310. Quem achar, pode até destacar. Aí, no segundo parágrafo, está escrito aí, em primeiro lugar, ocorrer alterações do modo de produção agrícola. Então, você pode depois destacar. Então, vamos lá. Técnica da rotação trienal. Tem até a imagem no livro bem igual à minha, parecida, né? Trienal, gente, ó, tri é o quê? São quantas partes? 3. 3, né? 3. Então, a gente vai observar aqui esses círculos. Vamos supor que esse círculo aqui seja a minha terra, aonde eu estou plantando. Então, antes eu plantava ela em todo. Plantava tudo. Colhia, depois plantava de novo. E isso estava chegando ao ponto que não estava dando mais vamos dizer, uma boa produção. E aí... Porque os nutrientes da terra estavam acabando. Exatamente. Então, vem a ideia de dividir em 3 partes. Por isso, trienal. Enal aqui é referente a ano, anual. Trienal. Então, por ano, vamos supor que esse ano de 2020, eu dividi a minha terra em 3 partes, parte A, B e C. Né? Eu plantei na parte A o trigo. Na parte B, eu plantei o outro cereal aqui, vamos supor ervilha, vamos dar um exemplo. Um exemplo, né? A parte verde eu não vou plantar nada. Até vou colocar na parte verde, sabe o quê? Alguns animais, um gado que eu tiver lá, cabritos, carneiros, eu vou deixar esses animais pastando nessa área. Por quê? O próprio animal vai fazendo o pisoteio, né? Até as fezes dos animais serviriam de adubo, né? Porque o que ele come? Ele come folhas que acabam... Folhas que têm, né? Nutrientes. Isso, e que pegam vitaminas para o corpo do animal, e ele também expele essas folhas trituradas. É uma forma de adubar a terra. Então, nesse ano de 2020, eu fiz dessa maneira. Beleza. Ano que vem, eu vou mudar. Olha só, eu já mudei. A letra A é o descanso, né? A letra B é o cultivo do trigo. Antes eu plantei ervilha, agora eu estou plantando. Eu não tive tempo de deixar essa terra em descanso, mas eu estou plantando outro tipo de produto, né? E a parte verde em descanso e a C da ervilha, né? O trigo e a ervilha. No outro ano, aqui vai ser em 2021. 2022, eu vou fazer outra rodada aqui. Na parte A, vai ficar o cereal, a ervilha, né? Na parte B, agora vai vir a hora do descanso dessa terra, e na C eu vou cultivar o trigo. Então, isso, gente, parece uma coisa muito simples,
mas vocês não têm ideia de como isso melhorou a terra. E logo, melhorando a terra, vai dar o quê? Uma maior produção de trigo, ou de ervilha, ou de outro tipo de cereal, ok? Então, isso foi uma maravilha que aconteceu nesse período. E aí a gente vai ter também o uso da charrua. A charrua é um equipamento, é um arado. Eu vou mostrar para vocês, separei aqui a imagem, que ele vai ter uma lâmina de metal. Por quê de metal? O metal é firme, não vai quebrar. O cavalo passou a ser para puxar o arado. Quer dizer, ele pode puxar até essa charrua. O cavalo é mais leve do que um boi, tem mais agilidade do que um boi. E os moinhos, que podem ser movidos a água ou a vento. Eles é que vão fazer a moagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, a charrua, olha aqui essa imagem, bem legal, ó. Tá vendo? Aqui tem uma ponta. Vou aumentar mais para vocês. É tipo aquelas máquinas, só que é mais velha e é carregado por cavalos. Aqui é tudo mais manual, né? Hoje temos tratores computadorizados que fazem isso. É como se fosse um grande pente, né? Que vai escavando a terra e a própria máquina faz a valinha, né? E solta o grão. Ela mesma faz isso. Oi. Eu posso ir no banheiro? Vai lá. Já vou. Então, parece até que a gente está na escola, tia. Pedindo pra mim Não, só é pra que vai eu no banheiro e ela faz a chamada e eu não respondo. Aí ela vai me dar falta. Não, e às vezes eu posso... Peraí, gente, eu posso perguntar a ele não responder e eu achar que ele não está assistindo aula. Foi até justificável, né? Bom, gente, então, olha só, vamos entender. Então, isso aqui é chamado a charrua. É o nome desse equipamento. Vocês vejam aqui, no caso, tem 2 cavalos. O homem vai na frente guiando o cavalo e o outro vai segurando aqui para que saia certinho aquela risca no chão. E depois, gente, vem um outro homem atrás desse jogando a semente naquela valinha que ficou tampando, né? Aqui, o cavalo, ele também passa a ser atrelado pelo peito. Isso aqui, gente, lembra aquela coleirinha do cachorrinho, a coleirinha mais moderna, né? Tem aquela coleira antiga, né? Que pega só aqui no pescoço, tem gente que ainda usa, bota só aqui no pescoço e bota a corrente aqui, né? E aí, quando o cachorrinho anda, e ele anda, corre muito, aquilo que meio que enforca ele. Daquele outro jeito, não acontece isso, né? Porque ela pega mais abaixo, mais na parte do peito. E o cavalo também, gente. Antes, eles atrelavam, botavam todo esse equipamento do cavalo aqui, ó, pegando no pescoço. Aí, coitado, vamos supor, Nossa, mãe, que sofrência. Agarrava, quando o cavalo estava puxando aquela charrua, e aí agarrava numa pedra na terra, aí o cavalo ficava aqui, meio que sufocado, ele parava, quase que prendeu a respiração dele, ele parava, então atrasava. Então eles perceberam que fazer um equipamento para o cavalo abaixo do pescoço, ele não ia ter esse problema. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a imagem do cavalo, atrelado dessa forma, pelo peito. Oi. Tia, voltei. Tá. Então, por isso que as coleirinhas do cachorro também elas pegam no peito e na barriguinha, né? Não pega lá em cima do pescoço, porque tem gente que ainda usa, né? Aquela horrível. Então, gente, olha os equipamentos todos, até o que está sendo usado no cavalo, ser de maneira para melhorar. O cavalo é mais leve do que um boi, porque antes eles colocavam o boi aqui, né? O cavalo é mais rápido e ele atrelado de maneira diferente, isso tudo faz
com que ele tenha um maior progresso. Olha que lindo, gente. Os moinhos. Gente! Ô, tia, não É. tem lá em Penedo? Eu vi um moinho. É? Aham. Ah, em Penedo tem. Isso. É. A Ô, gente tia, Oi. Moinho. a aula acaba que horas? É meio-dia? Ou é meio-dia? Já, mesmo? só vou Sim, acaba meio-dia. Ou, na verdade, falando assim, já até acabou, né? Porque já é meio-dia e 2 já. vou só mostrar É essa que aqui. É a como última. eu achei que. Não, é a última por causa imagem. é porque eu achei que era. Que passou um pouquinho. Peraí, menino. Você. Só tem essa, gente. A gente acaba o capítulo hoje. Ai, que Então, glória. aí eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Finalmente! Isso, ó, aqui a gente observa uma roda d'água, né, que faz com que a água vai fazendo a roda girar, e aí lá dentro tem um equipamento que faz, conforme ela gira, triturar Vai moendo os os grãos. grãos, né? Essa daqui de baixo é um outro tipo de equipamento também, onde jogava os grãos aqui e eles iam sendo triturados aqui de uma outra maneira. O da direita é de água, ele coleta a água. Isso. E aqui uma outra roda d'água mais de perto, para vocês verem como é que funcionava. Tem toda uma engrenagem aqui no meio. E aqui é com o movimento da água. E aqui é com o movimento do vento. Então, o vento faz girar essas hélices aqui, e lá dentro Exatamente. tem uma engrenagem que vai moendo os grãos aqui dentro desse moinho, né? E a gente tem, hoje em dia, gente, nós temos a energia eólica. Vocês já viram nisso em geografia? Não. A Sim, energia eu vi um filme, tia. Eu vi um filme, tia. O menino que descobriu o vento é muito triste. maravilhoso. Ah, eu vi também, eu vi um pedacinho. Nossa, esse filme é fantástico, Eu né? chorei quando o cachorro chorou, quando o cachorro morreu, tia. Eu também chorei nesse filme. Olha só, o que eu estou colocando? A energia eólica é através do vento para fazer outro tipo de engrenagem, obter energia, né? Tem algumas áreas no Brasil, inclusive às vezes até perto de praia, que venta muito, tem esses moinhos ainda. Moinho não, essas hélices, né? Que eles, conforme eles giram, ela gera energia. É chamada energia eólica. Olha que legal. Ô, tia, posso recomendar o filme? Pode. Para mim. O filme é sobre um garoto negro que ele mora na África, eu acho. Na África. Isso, na África, num povoado muito pobre, né? Assim, praticamente. Aí não tem muita água, não tem muita comida. Quer dizer, tinha. Aí até que um momento que começou uma crise, que todo mundo começava a roubar a comida da casa do outro. Isso não conta não, deixa quieto, deixa Você tá contando spoiler, pô? Pô, já tá Achei dando que era spoiler. recomendação. Eu achei que era recomendação, não spoiler do Eu achei que filme. era Descobriu o recomendação, não o resumo do filme. O nome Não, verdade. dele é O Menino que Descobriu o Vento, tem na Netflix. Tá? Eu vou ver, Ah, eu tem acho que eu Netflix. já vi, já. Eu chorei, tia, É eu muito chorei. É muito lindo. E foi um fato real, aconteceu. Foi fato real, baseado em fato Baseado em real. fatos reais. Gente, acabamos. Vamos fazer um E bem grande? Acabamos o capítulo! Acabamos! Ô, Glória! Glória. Né? O que tem ainda, só fazendo comentário, são as atividades comerciais que vão aumentar na cidade, né? Devido a ter mais alimentos. Tia, minha bateria acabou. Então, como é que você tá falando? Beijo, gente, ó. Tchau, Ô, tia, tia. para de compartilhar a Até tela. segunda-feira, tá? Façam os exercícios. Para de compartilhar a tela pra gente dar um coração pra você. Pra gente ligar a câmera. Tia, eu não. É o quê?
Eu vou mandar coração de cabeça pra baixo. Calma aí. Eu estou na luz, eu estou no Natal. Tô me arrumando. Tô vendo, Caetano. Tá bonito aí, hein? E... Mas olha, isso não é Natal, isso é o Natal de balada. Ah, legal. Tá Natal bom, de balada. Calma aí, Eu vou até tia. mudar de cor aqui, ó. vocês aí. Adoro quando vocês ligam aqui e vejo todo mundo. Muitos. Aqui, tia. Beijo para vocês. Até segunda-feira. Isso aí. Todo deitado. Até segunda, tia. Até segunda, gente. Beijo para vocês. Tchau, tia. Até segunda. Até segunda, Tchau. gente. Tchau. Muda. A professora